uma alegria muito grande estar aqui com você neste segundo Congresso Nacional Católico Digital, aprendendo a evangelizar pela rede. Nós seguimos o conselho de São João Paulo II. Evangelizar com renovado ardor missionário significa evangelizar de um jeito novo, novo nos métodos, na expressão, novo no ardor, é renovado o ardor. E nós estamos aqui para falar de um tema muito desafiante, que é a cura da grande dor, sobreviver à perda de pais e filhos. É tão difícil quando se perde alguém que a gente ama. Eu já tive essa experiência na minha vida. Eu perdi meu pai há quase 25 anos atrás, antes mesmo de eu ser ordenado sacerdote. E acompanhei a perda de pessoas muito queridas, amigos, familiares, pessoas muito próximas, inclusive Padre Léo, que eu acompanhei até nos últimos instantes. Um grande amigo que começamos juntos e que foi responsável por quase tudo que eu faço hoje. O primeiro livro, o primeiro disco, a primeira palestra, enfim, foi ele que me levou para a primeira vez que eu andei de avião, e eu tinha muito medo. Foi ele que me levou, ele não era padre ainda, e foi por causa da morte de meu pai, que faleceu de câncer. E quando eu cheguei em casa naquele dia, ainda seminarista, faltavam alguns anos para me tornar sacerdote, eu ouvi meu pai dizer: filho, que doença maldita, todos os dias ela me rouba um pedaço. Foram alguns meses lutando contra um câncer na garganta. Meu pai fumou, bebeu, e ele costumava dizer: filho, a gente perdoa às vezes, Deus perdoa sempre, mas a natureza, essa não perdoa nunca. Padre Léo depois disse a mesma coisa. Ele fumou e trabalhou demais, e passou de certos limites, e ele reconheceu que a natureza não perdoa nunca. Mas quando estava muito próximo do meu pai receber o nascimento definitivo, aquilo que às vezes a gente costuma chamar de morte, eu me aproximei daquele leito de dor e disse: pai, que doença maldita, todos os dias leva um pedaço do meu pai. E ele mudou o discurso, já quase sem poder falar, porque o câncer era aqui na garganta. Ele disse: filho, esta doença é bendita. Todos os dias ela me dá um pedaço do céu. Eu nunca diria isso para alguém que está doente terminal. A esperança não decepciona. E nós mantemos sempre o olhar fixo na esperança. E queremos a cura e rezamos pela cura, e eu tenho discos sobre isso, livros sobre isso, canções de cura. Mas meu pai, que estava numa outra dimensão de cura, de purificação, viveu o purgatório nesta terra. E ele, de alguma maneira, Padre Léo também, tinham a certeza do céu. E esta certeza é muito confortante. Quando a gente nasce, todo mundo faz festa. Eu nasci no Dia das Mães, 10 de maio de 1964. Todos faziam festa. Mas a gente chora, leva aquela palmadinha para aprender a respirar. Quando a gente morre, é o contrário. Todos choram ao nosso redor, naquele momento de luto e de dor. Mas a gente sorri, porque nós estamos entrando num nascimento definitivo. Ali a gente nasce direito, definitivamente, para o céu e para Deus e para a vida que não terminará mais, onde não há luto, nem lágrima, nem dor. Mas e quem fica? E pais e filhos que ficam por aqui? Como administrar esta dor e os efeitos da perda de alguém? Porque as pesquisas indicam que de todas as razões de estresse, a mais frequente e a mais intensa é a perda de um ente querido. De modo especial, pai ou mãe, ou no caso dos pais, a perda de um filho. A perda de um ente querido é o principal
estressor, como a gente chama, a principal causa de estresse. Bom, então como é que nós vamos administrar essa causa de estresse? A primeira coisa é não negar que existe um fato traumático, estressante, lamentável, triste. Você perdeu seu pai. Você perdeu sua mãe. Você perdeu aquela tia querida, aquela avó maravilhosa. Você perdeu um filho, talvez muito pequeno. Um jovem que tinha tudo pela frente. Você perdeu. Ele morreu. Perda. Nós estamos falando de perdas. Quando a gente perde um objeto muito importante, a chave, a senha do banco, sei lá, a gente já fica desesperado procurando. E até a Bíblia diz isso. Ah, que alegria dá quando a gente descobre onde é que estava e reencontra a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, o filho pródigo. Então até Deus se alegra quando reencontra alguém e quando a gente reencontra alguma coisa, mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente perde, fica um estresse. Quando a gente perde coisas, fica um estresse. E há pessoas que perdem o sentido da vida por perderem coisas, um carro, uma empresa, uma grande quantidade de dinheiro, por entrarem em crise. Tem gente que se estressa. Mas isso até é mais fácil de superar e de recuperar. Perder animais hoje é causa de estresse. Aquele cachorro que você amava, como eu recebo pedido de oração pelo cachorro doente, mas e para aquele cachorro que morreu, e eles vivem muito menos do que nós, não é? Normalmente 15 anos, 10 anos. Então quem já não perdeu? Um cachorrinho de estimação, um pássaro de estimação, vai criando um afeto. Mas isso também, coisas e animais, plantas, a gente supera. Objetos de estimação também, né? Aquilo que você recebeu, aquela caneta tão bonita que você recebeu do seu pai, que você não acha, mas isso a gente supera. Porque, de certa forma, coisas, animais, não fazem parte de nós. Mas pessoas fazem parte da nossa vida. E perder um filho querido, ou um pai ou uma mãe, é perder um pedaço de si. Este pedaço morre e não volta. Apenas na vida eterna. Então, o estresse é muito mais difícil de administrar quando é a perda de uma pessoa. Então, a primeira coisa é reconhecer que perdeu. Não tente colocar um calmante, seja mental, seja qual for o calmante. Depois a dor volta. Se você acalma artificialmente esta dor, ela volta. Então não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta dar uma de avestruz e colocar a cabeça embaixo da terra e dizer, não aconteceu nada, isso é natural. Não, é preciso reconhecer que um fato traumático aconteceu. Ele morreu, ela faleceu, não está mais aqui. Então chore, chore. Eu tenho aqui um texto na Bíblia em que Jesus perdeu alguém, que foi Lázaro, o seu amigo. E diz no capítulo 11 de João, quase todo o capítulo é só sobre esse drama da morte de um amigo de Jesus, de Betânia, né? Era Maria, Marta e Lázaro, os 3 irmãos. E Lázaro morreu. E quando Jesus, mesmo tão forte, cheio de fé, sabendo que a morte não teria a última palavra, mas quando ele olhou para o seu amigo morto, ele chorou. João 11:35. É o menor versículo da Bíblia. Não precisava mais do que isso. O próprio João, o apóstolo do amor, descreve dessa maneira: Jesus chorou. Então chore. A lágrima, ela rega a perda. Ela não deixa a engrenagem da perda rodar seca. Ela rega a sua perda. Chore. Reclame.
Brigue com Deus, brigue com Deus. Os salmos estão cheios de brigas, né? Senhor, por que levaste meu pai? Senhor, eu não aceito. Estou acabando de atender uma pessoa que perdeu um noivo com o qual ela não noivou. E ela disse, a minha fé foi para o espaço, eu não sei porque Deus teria que fazer. Às vezes a gente diz assim, não reclame com Deus. Reclame sim. Reclamar. Deus ouve a reclamação do seu povo. Moisés, quando chegou diante da sarça ardente, ouviu Deus dizer, olha lá para o Egito, eu ouvi a reclamação do meu povo e vim libertá-lo. Vai libertar meu povo. Então tenha sinceridade. Reconheça a verdade, esperneie, reclame. Mas não termina aí. Não termina na reclamação. Transforme a dor em prece. Então, é preciso manter sempre acesa a chama da fé. A fé que é a certeza que Jesus está conosco. Então, no capítulo 11 que eu estou olhando aqui, da morte de Lázaro, Jesus estava longe quando ele morreu. E Marta estava indignada porque ele não estava aqui. E ela chega a dizer o seguinte, Senhor, meu amigo Jesus, nós mandamos te chamar. Você não veio logo. Ele morreu. Se você tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Olha, mesmo que tenhamos fé, as perdas acontecem. Mas é melhor perder com fé. Eu sempre comparo isso com a gente se perder numa cidade, como São Paulo. Hoje tem o GPS. Havia uma época que não tinha GPS. Eu morei em São Paulo e frequentemente me perdia. E um dia eu levei um amigo sacerdote junto comigo e a gente se perdeu. Eu achei que ele sabia o caminho e ele não sabia o caminho. E a gente se perdeu. E eu perguntei, Padre Eliseu, qual é o caminho? Ele disse, não sei, eu pensei que você soubesse. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é bem melhor se perder quando tem alguém junto com a gente. Ainda que estejamos os dois perdidos. Então, perder alguém, mas com a presença de Jesus, a presença dele completa a ausência de quem a gente perdeu. E isto é fé. A fé é a certeza de que Deus está comigo. É a palavra que mais se repete na Bíblia e inclusive na liturgia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Saber que o Senhor está conosco. E quando ele chegou, Marta viu e foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Sempre tem as duas personalidades diante da morte. Uma mais ativa e agitada e outra mais passiva e introvertida. É Marta e Maria. Mas vamos olhar para Marta. Como é que Marta superou a perda de seu irmão Lázaro? Ela disse, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Marta tinha uma fé de adesão, mais do que uma fé de compreensão. Nós não entendemos o mistério da morte. Diante da morte, nós ficamos confusos. Nada mais faz sentido. Por quê? A primeira pergunta que vem. Mas não dá para ficar perguntando por quê. Essa pergunta machuca demais. É melhor perguntar para quê? Ou melhor, para onde? E Marta, ela tinha uma mente aberta, propositiva. Mas eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Às vezes o nosso mas esconde uma frase depressiva. Alguém chega e diz para você, diante do caixão, tenha fé, Jesus está contigo. Ele está comigo, mas o meu pai não está mais. A segunda frase é sempre negativa, neste caso. Mas quando você tem fé, você deve inverter como Marta. E a segunda frase tem que ser a positiva. Meu irmão morreu. Mas eu sei que um dia eu vou encontrá-lo de novo no reino dos céus. Faça o teste de colocar sempre a frase positiva em segundo lugar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não entendeu, mas ela acreditou.
E Jesus disse: eu, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Então, a presença de Jesus coloca algo no lugar daquilo que está faltando, porque está faltando um pedaço de mim, que era meu pai, que era meu irmão, que era o meu amigo Lázaro. E Jesus ainda pergunta para ela: você crê nisso? Veja, o remédio, a pomada da fé. E ela respondeu: Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que deve vir a este mundo. Então, na hora da perda, o remédio é a fé. O remédio é essa esperança propositiva que diz: o sol está lá adiante. Não, não vai chover para sempre. Não, um dia o sol renascerá. Então, manter uma luz no fim do túnel, não fechar todas, eliminar esta mania doentia de sempre fechar as portas, fechar as janelas, encapsular-se na depressão. Abra as janelas, nem que seja para chorar. Abra as janelas, nem que seja para reclamar. Esta é a solução para você fugir, não da perda, porque esta aconteceu, mas do estresse que ela provoca. Porque senão você mesmo estará abrindo uma porta para a sua morte. E quem morreu, que está junto de Deus, está sorrindo e quer que você esteja bem com você mesmo, apesar da saudade. Transforme a saudade em prece. É bom sentir saudade, é sinal de amor. E então, ela foi chamar Maria, a Marta. Olha, o mestre está aí, ele está te chamando. Quando Maria ouviu isso, ela levantou depressa e foi ao encontro de Jesus. Ela ficou parada, curtindo a dor. Mas quando Jesus chamou, ela foi. Então, escute Jesus dizer: vem aqui. Se você é daquela pessoa mais depressiva tipo Maria, se você é mais agitada tipo Marta, reclame, faça pergunta e creia. Se você é pacata como Maria, introvertida como Maria, escute Jesus te chamar. Bom, então estavam todos na casa e Jesus estava lá. Maria foi onde estava Jesus, caiu dos joelhos diante dele e disse: se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma coisa. E Jesus o que responde? Nada. Ele vê Maria chorar, ele era muito amigo de Maria, ele comove-se interiormente, ele se permite sentir dor e chora. Então, quem estava ao redor disse: olha como ele amava este amigo Lázaro. Então, Jesus, muito comovido, chega no túmulo e manda abrir a porta. Marta não entende, já cheira mal, já é o quarto dia. E Jesus disse: olha, eu te falei, se creres verás a glória de Deus. E então ele reza. Quanta oração! Oração de Marta, oração de Maria, de joelhos, e oração de Jesus. Diante da morte, talvez nós não tenhamos muitas palavras, porque diante do fato da morte, todas as palavras do mundo são insuficientes. E uma só já é demais. Então, falar não dá, calar também não dá. Então, se não dá para calar nem para falar, o que é que você faz diante da morte? Você reza. Reza, às vezes, sem palavras. Jesus diz algo: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu digo isso por causa desta multidão que está aqui, para que creia que me enviaste. E ele gritou: Lázaro, sai para fora. E o morto saiu. E ele disse: olha, tirem as ataduras de Lázaro e deixe ele ir. Então este fato ficou muito conhecido. Lázaro, sai para fora. Meu irmão, eu sei que você está triste. E eu também, 25 anos, permaneço ainda com certo luto e saudade do meu pai Samuel, do meu irmão, Padre Léo. Mas eu escuto Jesus dizer aqui: estou contigo. E João, sai para fora. Ele já nasceu definitivamente. Você
está morrendo todo dia um pouco, ao menos. Saiba morrer do jeito certo, com fé, esperança e muito amor. O Senhor te abençoe e te cure destas perdas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.